Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro a você que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo no nosso país. O nosso objetivo em todas as edições do grande debate é o mesmo, é sempre apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. E para quê? Para que você construa, então, a sua opinião, a sua forma de pensar. O presidente Bolsonaro prometeu hoje acabar em breve com os impostos para a importação de armas de fogo. Bolsonaro disse que o projeto está bastante adiantado e que isentará de taxas a compra de armas para uso individual. O primeiro tema do debate é correto isentar impostos para a compra de armas de fogo? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Augusto. Então, suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Daqui a aproximadamente 40 segundos, mais uma pessoa vai morrer por Covid-19 aqui no Brasil. Temos hoje aproximadamente 620 mil casos e quase 35 mil mortes em nosso país. O presidente americano, em entrevista hoje, comparou o Brasil e a Suécia como maus exemplos no combate à pandemia. O presidente Trump disse que se os Estados Unidos tivessem imitado o Brasil, o número de mortes naquele país seria muito maior. E não é pouca coisa. Trump falou em milhões de mortes a mais. No meio dessa pandemia, o presidente, ao invés de passar as 24 horas do seu dia pensando em como salvar vidas, ele pensa no quê? Em armar a população. A pergunta de hoje é se é correto isentar impostos para a compra de arma de fogo. Sim, o presidente falou isso hoje. Algumas pessoas podem pensar que é uma falha isolada, mas não, pelo contrário. Um levantamento feito há quase um ano mostrou que nos 5 primeiros meses de governo, o presidente recebeu uma visita de representantes da indústria de arma a cada 5 dias. Imagine o seguinte, se o presidente trabalhou de segunda a sexta, pelo menos um dia na semana, ele recebeu um representante da indústria de armas. Não há um levantamento atual, mas eu suspeito que esse número hoje seja maior. E as notícias nos mostram isso. Essa semana, mais especificamente ontem, o presidente, na porta do Palácio do Alvorada, se dirigiu aos CACs, que é a sigla que representa os caçadores, atiradores e colecionadores de armas. Dizendo para algum deles que alguns excessos burocráticos da legislação de armas seriam revistos. O presidente disse assim, essa semana tem novidade aí sobre esse tema. A pergunta que eu faço, e aqui eu tento me dirigir ao homem médio, ao cidadão e cidadã brasileiras que nesse momento estão isolados em casa, tentando colocar comida na sua mesa, tentando se manter no emprego. Isso é hora de pensar em arma? Pior do que isso, as palavras do presidente não são apenas ditas para agradar a parcela do seu eleitorado que claramente é armamentista. Ao longo das últimas semanas, eu trouxe aqui a escandalosa e injustificada revogação de portarias do Ministério do Exército que tinham como principal objetivo fiscalizar e rastrear armas em nosso país. Uma coisa é o direito do cidadão, e eu posso ter divergências com essa postura, mas uma coisa é o direito do cidadão de ter uma arma. Outra coisa é o governo propositalmente dificultar o rastreamento e a fiscalização de onde essa arma está. Fazendo aqui um exercício de imaginação e pensando em centenas de hipóteses possíveis, eu não consigo imaginar uma plausível que justifique a necessidade de se flexibilizar especificamente a fiscalização. Não é apenas uma questão de armar a população contra algum ato violento. É armar a população e restringir as formas de saber quem está armado e aonde está essa arma. Bom, se nós já temos um problema em saber isso, tendo praticamente a indústria nacional como fornecedora de armas, imagine vocês o problema que teremos caso o mercado brasileiro seja inundado por empresas estrangeiras de armamento.
E é justamente no momento em que enfrentamos a maior pandemia da nossa história que vem a proposta de se reduzir imposto de importação para obtenção de armas. A polêmica história, tantas vezes vista em nosso país, entre a necessidade de proteger a indústria nacional ou abrir determinados mercados a concorrentes estrangeiros, ela não é nova. Também no ramo de armas ela não é nova. Há inclusive um racha na chamada bancada da bala entre aqueles que advogam pela exclusividade da indústria nacional e a vontade de se trazer, principalmente para as Forças Armadas Policiais, armamento estrangeiro. Seja qual for o interesse, e há vários, e as razões pelas quais o governo federal flerta com algum tipo de incentivo à indústria internacional de armas, eu volto a uma reflexão que eu já venho fazendo há tempos. É hora de se pensar em alguma coisa que não seja salvar vidas e garantir sustento para os mais vulneráveis? Ah, mas espera aí, a indústria de armas pode trazer novos empregos. Mas tudo bem, pode até ser. Mas não podemos focar nossa necessária retomada econômica em outro tipo de iniciativa. Eu digo isso principalmente porque sabemos, são dados, que 70% dos homicídios praticados em nosso país são causados por arma de fogo. Olha, se tem uma coisa que eu posso afirmar, é que nesse governo a palavra inacreditável ganhou uma nova definição. Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, é correta a isenção de impostos de importação para a compra de armas de fogo por policiais e militares, né? Essa é a resposta curta para o tema do debate, mas eu prefiro dedicar essa minha primeira fala à questão de fundo, né, dessa nossa discussão, o armamento da população civil. Então vamos começar pela fraude eleitoral progressista promovida pelas elites da política e da imprensa em 2005. Nesse ano, o Brasil foi às urnas, né, em referendo popular, para votar sobre a proibição ou não proibição do comércio de armas de fogo. A campanha pela proibição contava com o apoio de músicos e de artistas da emissora líder de audiência. Na TV, o refrão da propaganda repetia a exaustão os seguintes versos: sou da paz, não quero andar armado, não preciso disso, rapaz. Sou da paz, se você andar armado, não te quero mais. Então, enquanto a música chiclete amolecia aí os corações, os artistas se revezavam aí, encarando o espectador e fazendo esse gesto aqui que simula uma pomba. Então, um aviso importante: se a sua casa for invadida por um criminoso armado, evite receber o assaltante com a pomba da paz. Segundo especialistas, não é uma forma efetiva de se combater a violência. Mas voltando aí ao referendo, mesmo com todo o apoio da elite cultural e de toda a elite artística que naturalmente goza de segurança particular em casa e no trabalho, a população brasileira se recusou a perder o direito de comprar armas. 64% das pessoas, quase 2/3 dos eleitores, votaram contra a proibição e a favor do direito à autodefesa. O problema é que, à época, o Brasil estava sendo assaltado pelo governo Lula, que, além de corrupto, era desarmamentista e tinha o Congresso no bolso. Assim, os parlamentares ignoraram completamente o recado do voto popular e o Estatuto do Desarmamento, que já vigorava desde 2003, continuou a viger com as mesmíssimas restrições para obtenção de armas e para obtenção de munições. Então, só um breve parênteses aí sobre a motivação ideológica, né, para desarmar a população civil, isso no contexto do lulopetismo, que implementou aí um projeto criminoso de perpetuação no poder. Ao longo da história, outros regimes, né, completamente avessos à renovação política, eles desarmaram as suas populações com a finalidade óbvia de dominação social. Então você tem a União Soviética de Stalin, a Alemanha de Hitler, a Venezuela de Chávez e Maduro, para ficar aqui no país vizinho. Portanto, o direito de possuir armas é uma garantia individual e coletiva contra a tirania. Mas voltando a falar do Estatuto do Desarmamento, na prática, essa legislação ela garantiu que só os bandidos andassem armados. Afinal, criminosos, por definição, não cumprem a lei. Portanto, desde aquela época, a população brasileira é refém do crime, que é uma outra forma de tirania a propósito. E muitos pais e muitas mães de família se encontram proibidos pelo Estado, né, de exercer a sua legítima defesa em igualdade de forças com os seus covardes agressores, que andam armados. É gente de bem que não consegue proteger a sua propriedade, a sua família e a sua vida. Isso é uma injustiça flagrante, uma violação de direitos humanos. Em um artigo sobre o tema, o professor e jurista Dr. Aldilson Dallari, ele denuncia o choque entre a chamada Lei do Desarmamento e as garantias constitucionais do cidadão, tais como a vida, a incolumidade pessoal, a inviolabilidade do domicílio e a dignidade da pessoa humana.
E se o Estado ele não é capaz de prover segurança para todo mundo o tempo todo, o que é virtualmente impossível, né, num país continental e populoso, como é o caso do Brasil, é injusto, ilegal e desumano privar o cidadão de meios para se defender. De novo, a pomba não resolve contra o revólver. Né? A lei do desarmamento é, na verdade, mais um resquício legal da cultura do privilégio no Brasil. Ela cria categorias diferenciadas de cidadãos, contrariando aí o artigo 5º da Constituição, que nos assegura que todos deveriam ser iguais perante a lei. Mas, de um lado, você tem alguns poucos com acesso a todos os meios para garantir sua segurança e da sua família. E, de outro, você tem uma população à mercê da escória criminosa que assalta, estupra e assassina gente honesta e trabalhadora. Por isso, vale a pena tentar para a hipocrisia de quem defende o desarmamento, mas tem segurança armada em casa, mora em condomínio fechado e ainda anda de carro blindado. Então, ao longo do debate, eu pretendo apresentar mais argumentos a favor do direito à legítima defesa, mediante emprego de arma de fogo, e também discutir esse ponto específico endereçado pelo presidente da República na sua fala de hoje. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Eu consigo entender e compreender as razões. Eu não gosto dessa palavra cidadão de bem, mas eu vou usar esse termo para ficar bem claro aqui a minha pontuação. Então, voltando, eu consigo entender as razões até justas, por assim dizer, do cidadão de bem entender e se sentir mais seguro com uma arma em casa para se defender de um criminoso, para se defender de algum problema. Então, eu consigo entender essa justificativa. O problema é que o reflexo prático desse cidadão, muitas vezes sem qualquer tipo de treinamento, sem que esse cidadão tenha empunhado uma arma na vida mais do que 2 vezes ou 3, quando muito, ou o medo que esse cidadão passa no momento de uma abordagem violenta dentro da sua casa, por exemplo, os números e a história mostram que essa arma em casa para proteger o cidadão, ela traz muito mais prejuízo do que de fato benefício. O prejuízo número 1 é que essa arma muitas vezes cai na mão de quem? Dos bandidos estão citados pelo Caio. Bandido não compra arma apenas no mercado paralelo. Bandido também rende uma pessoa que se acha agora invencível com uma arma na mão e acaba colocando em circulação uma arma legal, anteriormente legal, na mão de bandidos. Fora os índices altíssimos de violência, acidente que acontecem com pessoas que acham que estão se protegendo. Número 1. Número 2, uma arma em casa é naturalmente, pode parecer mais uma vez uma sensação de segurança, mas ela é meio e ela é forma de se matar mulheres, crianças, vizinhos em brigas banais. O índice de feminicídio causado por armas de fogo, muitas vezes armas de fogo que estão dentro da casa dos maridos agressores, é gigantesco. Com crianças, então, o número é assustador. Há um estudo bastante conhecido da Faculdade de Stanford que fala que as lesões por arma de fogo são a principal, volto a dizer, principal causa de morte de crianças nos Estados Unidos. No Brasil, nós não temos um estudo assim tão aprofundado quanto o de Stanford, mas nós temos um número que choca bastante. Durante 20 anos foi feito um acompanhamento pela Abrinq e o número de crianças e adolescentes que morreram em razão de arma de fogo, nesses 20 anos cresceu 113%. O único momento desse estudo em que esse número reduziu drasticamente foi justamente a partir de 2003, quando aconteceu o quê? O Estatuto do Desarmamento. Então eu volto a dizer, eu entendo e posso até discutir as razões que este homem de bem quer estar armado, mas o resultado prático dessa arma muitas vezes não é a proteção deste cidadão de bem. É ele entregar a arma na mão de um bandido, é ele numa discussão banal ferir alguém, é um acidente acontecer com crianças e com outras pessoas. Há uma pesquisa do Datafolha, especificamente sobre o tema, feita bastante depois do desarmamento, em que hoje em dia, se perguntada, grande parte da população, em torno de 56%, 57%, entendem que as armas disponíveis da forma fácil como estão, não são um bom meio de se evitar de alguma forma a criminalidade. Mas aí eu volto à nossa pergunta inicial, porque o nosso tema não é tanto o armamento ou não da população, o desarmamento ou não da população. É a postura atual do governo federal em relação às armas. O que me preocupa bastante, eu já deixei isso claro aqui em vários debates, não é apenas a propagada, por diversas vezes, vontade do presidente da República em flexibilizar, em tornar mais fácil o porte de arma. Isso ele sempre disse, ele sempre prometeu, não é novidade, não causa espanto. O que me causa bastante espanto, e eu não consigo
achar uma resposta. Se o Caio tivesse a resposta, eu adoraria saber, porque realmente eu pensei hoje, a troco do que revogar uma portaria que somente e tão somente pretendia fiscalizar e controlar as armas em nosso país. Por que o governo federal quer armas sem controle? Por que o governo federal quer armas sem fiscalização? Isso é bem diferente do pai de família que tem uma arma em casa, no seu armário, aguardando para usar essa arma, que eu espero que ele nunca tenha que usar, caso sua casa, de alguma forma, seja objeto de um crime. Isso também é bem diferente da isenção de impostos para aqueles que, nas palavras do presidente, são do artigo 142 e 146, fazendo referência expressa aos militares e policiais. É importante a gente pontuar isso, não estava no enunciado do debate. Mas eu não quero endereçar a questão específica aqui, porque o tema do desarmamento é muito rico, né? E a gente, ampassando, né, doutor, a gente sempre acaba trocando aí algumas faíscas sobre esse assunto que tem aí uma diversidade enorme de posicionamentos, todos eles válidos. Mas, assim, é absolutamente claro, né? Pelo resultado do referendo, eu falei, né, são 64% contrários aí à proibição da comercialização, isso no começo da década passada. Né? E em alguns estados, por exemplo, como é o caso do Rio Grande do Sul, esse número ele excede 85%. Eu também acho muito importante, eu percebi na sua fala uma relação metonímica que não pode ser desconsiderada. Você fala assim, olha, os feminicídios causados por arma, né? Vamos lembrar que objetos inanimados eles não se movem por virtude própria, né? Eles dependem do quê? Da ação humana. Portanto, eles não são causados por arma de fogo, mas pela pessoa que porta a arma de fogo. Então, a causa da morte são pessoas violentas ou pessoas negligentes, né? Aqui fazendo uma menção direta àqueles acidentes aos quais você se referiu. Eu queria também desconstruir algumas coisas. Eu peguei aqui um texto interessante, né, com a compilação de dados do consultor de empresas, o senhor Matheus Bandeira, quando ele tratou dessa questão do Estatuto do Desarmamento, que foi sancionado pelo presidente Lula em 2003, portanto, primeiro ano de mandato, primeiro ano do projeto criminoso de perpetuação no poder. De lá para cá, a renda média aí do trabalhador brasileiro, isso durante o lulopetismo, aumentou cerca de 1/3, né? A gente está falando de renda média real. As crianças na escola, né, a universalidade do ensino, uma conquista, né, aí de 3 décadas, né, do ensino brasileiro, bateu 97%. E a gente imagina, então, que com mais renda, com mais educação e com menos armas, a violência tenderia a diminuir, né, especialmente na vigência do Estatuto do Desarmamento, mas não foi isso que a gente verificou. Na verdade, se a gente faz uma interrupção, né, até 2017, os homicídios no Brasil eles cresceram exatamente 25,14%. Você tinha aí cerca de 51 mil mortes, né, assassinatos em 2003, segundo o mapa da violência, e depois, com o advento do Anuário Brasileiro, né, da Segurança Pública, a gente viu que em 2017, que foi o recorde de mortes, isso daí chegou a 63.880. É notável também a gente observar que conforme um governo menos tendente à esquerda foi tomando posse, né, os assassinatos violentos diminuíram sensivelmente. Em 2018 ele passa para 57 mil, em 2019 para 41 mil. A gente já falou aqui que isso é uma questão multifatorial, mas vale a pena a gente sempre lembrar que o exemplo vem de cima, inclusive em relação à criminalidade organizada. E quando a gente fala de homicídio, né, já que o doutor trouxe aí a questão da quantidade de homicídios por arma de fogo, vamos lembrar que a única forma de você estar em igualdade de forças num homicídio por arma de fogo é se a pessoa que foi assassinada, ela tivesse oportunidade também de reagir com outra arma de fogo, né? A paridade de forças, ela desestimula a violência e especialmente desestimula a violência covarde. Né? E é um elemento de dissuasão criminosa. Óbvio que se o assaltante souber que há 2 casas num condomínio e uma delas a pessoa está armada, adivinha qual que ele vai assaltar. E é muito importante a gente lembrar no Brasil outras questões associadas a essas mortes. Né? A gente tem estados aí que a taxa de solução de homicídios é de 5%. Então, estatisticamente, isso significa que um pistoleiro, um profissional da matança, ele mata 20 pessoas antes de ser levado à justiça. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, essa é a cultura da violência, a cultura da impunidade, que não pode ser fomentada por legislação elitista e progressista, especialmente em desacordo com a vontade manifesta em referendo popular das pessoas. Isso daí é um verdadeiro absurdo. Eu vou só, antes da gente passar para o segundo tema, só trazer uma reflexão pessoal aqui. Eu, ao longo desses 20 anos trabalhando com advocacia criminal, uma das minhas grandes paixões, se não a maior, é o tribunal do júri.
Infelizmente, por questões de mercado, eu não faço tanto júri como eu gostaria de fazer. Mas o fato é que eu já trabalhei dezenas e dezenas de vezes em casos dolosos contra a vida. E volto a dizer, Caio, minha fala inicial, eu apesar de discordar da flexibilização do porte de arma, ser contra o armamento da população, eu consigo ainda entender as razões de pessoas chamadas de bem se sentirem mais seguras com as armas. Mas eu posso te fazer um relato pessoal. A quantidade de casos que ao longo desses 20 anos eu me deparei, que poderiam ter sido evitados, vidas que teriam sido salvas, se a pessoa de um lado ou de outro não tivesse armada, que a gente fica pensando exclusivamente na arma para proteção. A quantidade de briga de bar, briga de marido e mulher, briga de amigos, que foram resolvidas a bala e uma pessoa perdeu a vida, é tão grande, mas tão grande. Eu me recordo de estudar casos e ler casos e pensar, se não tivesse uma arma nesse momento, poderia ter acontecido o quê? Uma troca de tapas. Então a gente não está falando necessariamente daquele criminoso que tem uma arma exclusivamente para praticar um crime. É aquela pessoa que tem uma arma guardada em casa justamente porque ele acha que ele vai se sentir mais seguro, mas ele arruma uma briga num bar, às vezes alterado por bebida, ele volta para casa e pega aquela arma para resolver a questão. Então, é uma questão que envolve não apenas vontade popular, legislação e o direito das pessoas se defenderem. São uma série de nuances que eu continuo sempre fiel à posição de que armas não resolvem a questão da violência, muito pelo contrário, elas trazem mais violência. Doutor, sem querer minimizar aí a importância do seu relato pessoal e, obviamente, em solidariedade... Não é nada estatístico, eu só fiz um desabafo aqui mesmo, não, porque claro, realmente isso sempre aconteceu comigo. Óbvio, em solidariedade a toda e qualquer vítima desses acidentes com armas de fogo, é importante que a gente não tome a exceção pela regra. Né? Então, a gente está tratando de acidentes como se eles fossem o uso principal, né, desses instrumentos, que são instrumentos de proteção, sim, se usados adequadamente. Da mesma forma que os veículos, os carros, as motos, eles são instrumentos de transporte, né, e não cartas para matar, como acaba acontecendo na mão de motoristas alcoolizados, irresponsáveis, não é verdade? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Como eu disse, o objeto inanimado ele não se move por virtude própria, né, ele segue a razão humana. E, claro, a gente tem que tentar mitigar de todas as formas. Eu não sou a favor de uma flexibilização que não tem um mínimo de controle, né, para acesso à arma. Afinal, a arma é um instrumento letal, assim como o carro. E a sociedade ela pode criar aí controles rígidos, baseados em idade, baseados em idoneidade, baseado até, se for o caso, em perfil de renda e propriedade. Porque a principal função seria realmente a proteção da propriedade, né, e por extensão das vidas que lá habitam. Né? Então, é disso que a gente está falando. Mas, mutantes, só te interromper para falar uma coisa, porque essa portaria ainda do governo federal eu realmente não entendo. Como você fez analogia ao carro, vamos imaginar o seguinte, essa portaria do Ministério do Exército que foi revogada pelo presidente seria mais ou menos tirar a placa do carro. Por que você não quer fiscalizar uma arma? Isso que eu não consigo entender. Por isso que eu acho tão grave esse momento que a gente está passando, principalmente com ameaças do presidente de armar a população contra governadores e prefeitos, essa postura de se tirar, vamos fazer a analogia do carro, tirar a placa do carro. Então, para a gente não monitorar o carro, não saber onde é que ele está, é a mesma coisa, obviamente guardadas as devidas proporções, com o que foi feito com a revogação dessas portarias. Então, se você também concorda que você não pode fazer uma abertura dessa forma, a gente tem que, pelo menos nesse ponto, e tentar entender, porque a resposta, volto a dizer, eu não consigo entender até agora, do porquê a revogação dessas portarias específicas. Doutor, eu de forma bem malandra estou evitando esse tema porque eu não tive acesso a essa portaria. Então, eu tive e não consigo te responder, cara. É ótimo, eu vou tentar ler e usar toda a minha criatividade para justificar isso. Me traga uma resposta que eu vou ficar mais calmo se você me trouxer uma resposta mas, assim, que me convence. Só também para endereçar um argumento seu, que eu ainda não tive a oportunidade, a gente falou sobre o timing, né? Sempre o timing, né? A hora para armar, para desarmar, para revogar. De novo, a pandemia ela não pode ser o foco único, né, das ações de qualquer governo. Mas, além disso, é importante a gente lembrar que essa é uma situação propícia, né, quando você tem esse fenômeno da pandemia que ocasionou, e aqui nem vamos entrar no mérito disso, né, a quarentena horizontal e, portanto, a paralisação, né, de grande parte da atividade econômica, você tem o surgimento de uma situação até de crimes famélicos, né? Então, crimes cometidos em estado de necessidade, saques, esse tipo de coisa. E, além disso, o crime profissional, que é extremamente oportunista e que certamente deve saber formas aí cada vez mais ardis de continuar a sua prática delituosa. Portanto, os crimes não param, né? E a necessidade de proteção às pessoas e às famílias, ela permanece normal.
Então, fazer isso agora, fazer isso antes, fazer isso depois, eu não acho que seja aí um tema muito relevante. Na verdade, ele é urgente para quem acredita que direitos e garantias fundamentais das pessoas, né, a legítima defesa, eles estão sendo cerceados. E aí, finalmente, endereçando a questão específica do tema, né? Então, quando o presidente da República fala que para agentes de segurança, forças de segurança, né, eu estou usando isso genericamente para englobar militares e policiais, quando ele fala que haverá isenção de impostos, isso o meu lado liberal gosta bastante, até porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente vive um monopólio virtual das armas, né? Você tem praticamente um grande conglomerado industrial responsável por essas contratações, ele tem uma nomenclatura especial, né, concedida pelo Ministério da Defesa e, portanto, ele acaba tendo aí essas vendas. Precisou ocorrerem alguns acidentes, né, para a justiça garantir, de certa forma, a quebra desse monopólio. E a partir do momento que você coloca produtos estrangeiros e muitas vezes de melhor qualidade, a gente consegue ter aí um valor agregado à segurança desses valorosos profissionais, né, que garantem a nossa segurança. Portanto, eu acho que é uma medida que vai na contramão de monopólio. De certa forma, ela põe por terra, doutor, aquela narrativa anterior, né, que você mencionou aqui, das visitas, né, incessantes do setor das armas à presidência da República. De certa forma, põe por terra aquela ideia de lobby, né, desse complexo industrial na candidatura do presidente da República e ela é uma medida que, em última análise, vai beneficiar o mercado, vai baratear preços, vai estimular a concorrência, isso para um produto que é de primeira necessidade para profissionais da segurança pública. Então, nesse sentido, eu vejo como positiva a iniciativa em si. Vamos ver se ela vai se realizar, né? Afinal, a gente está aqui, de certa forma, conjecturando e elucubrando com base numa frase do presidente e a gente sabe que é um longo caminho até essas coisas se concretizarem. Debatedores, como vocês se prolongaram aí nessa questão dos impostos para a compra de armas, nós temos 3 minutos antes dos argumentos finais, não dá para fazer mais o segundo tema, então eu vou deixar aí para vocês continuarem ainda nessa discussão, aí sim a gente vem com os argumentos finais, pode ser? Pode sim. Então vamos lá, Augusto, por favor. Eu, estudando para esse tema de hoje, e por mais que eu compreenda a postura do Caio agora de tentar tornar o mercado mais competitivo com essas empresas estrangeiras, eu volto ao pedaço da minha fala inicial em que o presidente recebe uma vez por semana algum representante da indústria brasileira de armas. Porque há, sim, isso está bastante claro e divulgado, um racha na bancada da bala, justamente com um lobby, por assim dizer, dessas empresas estrangeiras. Caio, sinceramente, se fosse só para armar forças policiais no Brasil, eu poderia até entender, porque de fato nós queremos que a nossa polícia, que as nossas forças armadas estejam preparadas para enfrentar ou a criminalidade ou um inimigo qualquer. E muitas vezes a indústria nacional não consegue suprir de forma satisfatória tudo o que uma força armada ou uma força policial precise ter. Se fosse só para isso, eu conseguiria até entender. Eu tenho diversos amigos policiais, em razão da minha profissão, é óbvio, e sei que muitos deles fazem opção por armas estrangeiras, por uma qualidade melhor, e etc, etc. Mas a minha preocupação não tem qualquer relação específica com as forças policiais. É a população. É a população que, com uma arma mais barata, vai ter maior possibilidade de comprar, porque, ao contrário de você, eu não quero que ninguém compre arma nenhuma, seja nacional, seja estrangeira, seja um estilingue ou uma bazuca. Eu sou contra qualquer tipo de arma, porque eu acho que ela produz mais violência. Então, trazer mais empresas para o mercado brasileiro, mesmo que isso vá fomentar negócios, vá aumentar a concorrência, vá diminuir preço, eu quero mais é que ninguém venha. Com todo respeito a vocês, representantes da indústria de arma, para mim, vocês não são bem-vindos aqui. Caio, 1 minuto antes dos argumentos finais, 1 minuto e meio quase, por favor. Bom, vamos então falar brevemente sobre essa colocação aí do Dr. Augusto de que armas geram violência, né? De novo, a gente está confundindo o instrumento pelo seu agente, né? E isso é um pouco daquela
daquela falácia de que com mais armas há mais crimes. A gente tem vários exemplos aí internacionais. Eu sei que é um pouco complicado a gente comparar a situação, até pela questão educativa e socioeconômica de outros países, mas, enfim, a gente tem uma série de exemplos, como é o caso dos Estados Unidos. A gente falam que ainda é um país violento, mas a gente pode pegar o exemplo do Canadá, a gente pode pegar o exemplo do Uruguai aqui, que é nosso vizinho, né? Então, ou da Suíça, são países extremamente armados, né? Com a criminalidade violenta muito, muito baixa. A criminalidade, ela responde a incentivos e desincentivos, né? Então, um desses incentivos é, por exemplo, impunidade, né? E como bem disse o Dr. Augusto, a criminalidade ela recorre à fonte mais barata e mais fácil para a obtenção dessas armas. Então, num país continental como o Brasil, sem nenhum controle de fronteiras, é uma covardia o Estado proibir as famílias de se protegerem tendo uma arma em casa e dificultar isso de qualquer forma, simplesmente porque o Estado não cumpre seu dever constitucional de prover segurança, diferente da Inglaterra, diferente do Japão e outros países que estão desarmados, mas onde o Estado garante a segurança das pessoas. Vamos então para os argumentos finais. Vamos lá, começando então. Eu vou tratar de um tema que não é o tema do debate, até porque o nosso segundo tema também não entrou no debate, então eu vou me dar ao luxo de falar uma outra coisa. Eu estou bastante preocupado com esse final de semana. Há manifestações marcadas para o domingo, manifestações tanto favoráveis ao governo como manifestações contra o governo. Se eu pudesse decidir, se eu tivesse um filho na idade de ir para uma manifestação, obviamente, primeiro eu proibiria, porque eu acho que não é o momento de sair na rua, porque nós estamos ainda numa pandemia. Mas se eu pudesse escolher, essas manifestações não aconteceriam esse final de semana. Por mais que as pautas sejam justas, por mais que as pessoas tenham vontade de protestar ou favoravelmente ou contra o governo, o clima está quente, o momento não é propício. Eu tenho receio de que iniciativas violentas de um lado ou de outro coloquem nosso país numa situação pior do que ela está. Então, se você puder, fique em casa. Eu sei que tem muita gente querendo sair para manifestar, mas é a palavra final que eu gostaria de deixar nessa sexta-feira aqui. Fique em casa. Caio, suas considerações finais, por favor. Bom, aproveitando então que é sexta-feira, doutor, vamos terminar esse debate aí em clima de harmonia, porque eu vou corroborar aí o seu pedido, vou assinar embaixo dele, para que as pessoas realmente não se manifestem, né? A gente viu um comentário do presidente da República nesse sentido, né, mais cedo durante a semana, não apenas pela questão da pandemia, mas também porque a gente percebeu que há grupos infiltrados, né, nas manifestações para torná-las violentas, né? Então, de certa forma, comparecer isso, endossar isso, é bater palma para maluco dançar. Na verdade, é bater palma para fascista dançar. E são os fascistas disfarçados de defensores da democracia. A gente conhece muito bem essa turma e do que eles são capazes. Isso não é novidade. O Brasil teve o desgosto e o desprazer de conhecê-los em 2013, os Black Blocs. Inclusive, um colega nosso da imprensa foi uma vítima fatal da violência e do fascismo desses que fingem defender a democracia. Tá certo, Augusto. Boa noite, bom fim de semana. Para todos e todas. Caio, boa noite, bom fim de semana. Bom final de semana.